pé comigo, abra a palavra de Deus lá em Hebreus, no capítulo 3, versículo 4. A palavra diz assim: pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Quero repetir o versículo 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a exultação da esperança. Oh, papai, obrigado por essa porção da tua palavra, que nessa manhã, esse maná, esse pão vivo descido do céu, o verbo encarnado, a palavra encarnada, venha nos alimentar, porque o nosso espírito, Senhor, precisa ser fortalecido nessa palavra, a palavra que é viva, o evangelho do qual nós não nos envergonhamos, porque é poder de Deus para a salvação, transformação, libertação, consolação ou edificação, Senhor. Vem falar conosco, em nome de Jesus, papai. Amém. Você pode se assentar, querido. Querido, que honra esse versículo. Nós vemos a palavra de Deus dizendo que assim como Moisés era fiel no tabernáculo, na casa de Deus, como sacerdote que ministrava naquela casa, aí vem falar que o Filho, que Jesus, quer ficar na casa e ministrar na casa, a qual casa somos nós. Você é casa do Senhor. Você é o lugar onde Jesus quer habitar. E nós vemos nesse texto um desejo grande, uma revelação que Jesus deseja habitar dentro do homem. Nós vemos desde a criação, querido, quando o Pai coloca Adão e Eva lá no jardim, o Pai todo dia descia e tinha comunhão e relacionamento, paternidade com eles. Mas o Pai queria entrar dentro de Adão. Para isso ele tinha que comer o fruto, sim ou não? Sim. Quando ele comesse o fruto, a vida entraria dentro dele. O fruto é Jesus. O fruto da árvore da vida. Mas eles rejeitaram. E aí você vai vendo que na história, Deus vem de novo se aproximando. Na época patriarcal, ele estava só nos altares ali, onde Abraão erguia, Isaac erguia, Jacó erguia. Deus tinha ali um momento naqueles altares, uma aliança. Aí Deus depois leva Moisés a libertar o povo, e lá no deserto, Deus vem começando lá de cima, do monte, ele aparece para Moisés, dá as leis, estabelece o tabernáculo, manda fazer o tabernáculo. Aí do monte, ele vem para o meio do arraial. Deus vem devagarzinho se aproximando de novo. Lá do monte ele vem para o meio do arraial, onde o tabernáculo foi construído. E dali Deus vem esperando o momento em que ele podia entrar na casa, dentro da casa, a qual casa somos nós. E Jesus vai, e quando ele dá o brado na cruz, o véu é rasgado, e Deus vem morar dentro de nós. O Senhor Jesus vem morar dentro de nós, porque ele disse: estarei convosco todos os dias da tua vida. Ele vem habitar nessa casa, a qual casa somos nós, querido. Vamos deixar Jesus habitar em nós. Não vamos ter Jesus como vizinho, vamos ter Jesus como o Senhor da nossa casa. Tantos crentes, querido, vivendo com Jesus como ele se fosse um vizinho. Jesus mora aqui do ladinho. De vez em quando eu falo um oi para ele, ele passa na frente da minha casa e diz: oh, bom dia, Senhor. Ó, louvado seja o teu nome, viu? Jesus não quer ser o teu vizinho, querido. Ele quer ser o dono da tua casa. Seja um bom anfitrião. Abre a porta, chama ele para entrar e assentar à mesa. Porque intimidade e relacionamento se desenvolve na mesa. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, querido. Glória a Deus.
Oh, glória. Eu espero que esse volume baixo seja um quebrantamento, porque quando a gente está quebrantado, a gente fica bem, né? Eu quero passar, querido, por alguns momentos do Evangelho onde Jesus passou em algumas casas, onde Jesus precisou entrar em algumas casas. E olha que coisa linda. Primeiro nós vamos começar com Jesus na casa de Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus, porque ele tinha ouvido falar de Jesus. E acho que ouvindo falar de Jesus, alguma coisa queimou no coração dele, né? A gente tem costume de falar, eu encontrei Cristo no ano tal. Na realidade, a gente não encontrou Cristo coisa nenhuma. Foi Cristo que nos encontrou, perdido nas trevas, amém? Mas Zaqueu estava lá. O Espírito Santo com certeza estava começando a trabalhar no coração dele. Estava lá, esperando Jesus passar. Jesus chega, olha para cima, olho com olho. Ali houve uma paixão um pelo outro. E Jesus sempre foi apaixonado pelos perdidos. E hoje a gente vê um bando de crente topetudo que põe um terno e acha que é mais santo que todo mundo. E quando passa perto de alguém que é pecador, ele se sente o santo e ele esnoba, ele não fala, nem a mão ele dá. Eu já ouvi gente falar dentro da igreja que não abraça mendigo, que não abraça pessoas. Gente, então não é esse coração. Jesus amava os fedidos, amava a prostituta, amava o pecador, amava o ladrão. Aí ele olha para Zaqueu e diz, Zaqueu, desce depressa. Aonde Jesus quer? Aonde é o ponto final? Desce porque eu preciso ficar em tua casa. Convém ficar em sua casa. E aí você vai ver que maravilha, querido. Jesus vai na casa. Aquele homem, quando Jesus entra na casa, ele diz, Senhor, o Senhor não falou nada para ele, querido. O Senhor não falou, você é ladrão, hein, rapaz? Eu não quis falar lá no meio de todo mundo, porque eu ia ficar, mas tu é ladrão, hein? De que partido você é? Do PT? Não, querido. Jesus não falou nada. A presença de Jesus fala. Amém? A presença de Jesus fala. Por isso, quando a gente vê muitas pessoas desenvolvendo intimidade com o Senhor, sem o pastor falar nada, sem ninguém ensinar nada, alguns princípios a pessoa já vai fazendo. Fala, mas quem que ensinou você? Eu não sei, eu não senti mais vontade de fazer aquilo. Porque a presença fala. Jesus entrou na casa, ele já falou, Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. Jesus não pediu para fazer isso. E se eu roubei alguém, se defraudei, eu vou restituir 4 vezes. Olha aqui que a presença de Deus faz. Porque ele entrou na casa. Se Jesus não entra na casa daquele homem aquele dia, ele ia morrer como ladrão. Se Jesus não entra na nossa casa o dia que a gente abriu a porta, a gente ia morrer no mesmo pecado que a gente estava. Amém? Intimidade, querido. Jesus entra na casa de Zaqueu. E relacionamento, ele não se desenvolve em cima do pé de sicômoro. Relacionamento não é de cima da árvore que a gente só vai vendo Jesus passando. Estava à toa na vida, subindo o sicômoro para ver Jesus passar, né? Lembro de uma música antiga. Estava à toa na vida mesmo. Eu fui ali no culto, bati umas palmas, está tudo certo. Em cima do sicômoro. Fala de religiosidade. Pessoas que querem tocar em Jesus e conhecer Jesus através da religião. Por que você conhece Jesus? Eu conheço porque sou evangélico. Não, querido, você conhece porque você é filho, porque você tem intimidade com Ele. Não é o título. Eu não tenho nada contra o título. Eu conheço porque eu sou chama viva, eu sou quadrangular, eu sou assembleia, eu sou universal. Não! Você conhece por causa da misericórdia dEle, porque você tem intimidade com Ele. Não é a religião, querido. E nem os rituais. E nem o jeito de se portar, no sentido de que, querido, tem muitas pessoas que forçam uma coisa que não são. Você é nu diante do Senhor. Você pode estar de roupa do jeito que quiser, você continua sendo nu. E a Bíblia diz que todas as coisas estão patentes aos seus olhos, do qual nós vamos dar conta de todas as nossas obras. Toda a nossa vida está nu diante dele. Não adianta a gente querer fazer de. São esses que ficam em cima do pé do sicômoro. Nós temos que tomar uma posição se essa é a nossa posição. Não é o nosso lugar. Jesus não tem intimidade subindo no pé de sicômoro e sentando do seu lado no galho e diz, olha, é aqui que nós vamos desenvolver a nossa intimidade. Na religião, na ritualidade, sei lá o quê.
Vamos desenvolver aqui. Não, Jesus não sobe, Jesus dá uma ordem, desce. Eu quero ficar na sua casa. Eu quero entrar dentro de você. Amém? Está entendendo, querido? Oh, que glória. Glória a Deus. Quando Jesus entra, o pecado sai. Olha aqui, um pedaço desse texto que vai dizer: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Então quem é a casa que ele está falando? Este que é filho de Abraão. Salvação entrou nesta casa. Jesus chama ele de casa. Jesus não falou hoje entrou salvação nessa vida. Hoje entrou salvação nesta casa, porque este é filho de Abraão. Jesus tem um compromisso com casa, querido. Você vai ver que a Bíblia ela é linda, a tipologia, o tabernáculo. A palavra de Deus diz em Coríntios que somos santuário de Deus, o Espírito de Deus habita em nós. O Senhor sempre nos está chamando de casa, de santuário, de tabernáculo, porque nós somos a habitação dele. Ele quer ser habitação. O nosso templo não pode ser um lugar apenas de habitação de pombos, de morcegos, de andorinhas. Ela tem que ser habitação de Deus. Amém? Vamos olhar para o nosso coração, querido. A maioria das pessoas pensam que são aquilo que não são. Esses dias eu estava ouvindo um pastor falar que ele disse que estava conversando com um pastor lá dos Estados Unidos, e o pastor contou uma história para ele, verídica. Olha lá o que está acontecendo com a nossa geração de crentes. Ele disse que numa igreja de mais ou menos 800 a 1000 pessoas, um menino, Deus faz isso como sinal, um menino foi tomado em profecia, e colocaram lá o microfone e ele começou a falar, um menino. E ele diz aqui, o Senhor dizendo assim com as palavras deles: se eu voltar hoje nessa igreja, ele diz, só 3 sobe comigo. Uma igreja de 800 a 1000 pessoas. E aí, para ninguém ficar falando assim, mas foi o menino que falou. E ele diz assim, o Senhor falando, e como sinal que é eu que estou falando, eu vou levar um desses 3. Você sabe o que aconteceu? Verídico, o pastor caiu morto em cima do púlpito, para alertar a igreja. Se eu volto agora, desses 800 a 1000, só 3 sobe comigo. Cadê a igreja? Por isso que eu estou dizendo, muitos pensam que são o que não são. Muitos estão em cima do sicômoro, achando que vão subir com Jesus. Aqui eu estou mais perto, né? O pessoal está lá embaixo, eu estou mais pertinho, o sicômoro está um pouco mais longe. Engano, querido, quanto mais baixo nós estamos na presença do Senhor, mais alto nós vamos estar. Porque se você quer ser o principal, seja servo de todos. É tudo diferente o evangelho, por isso que turma chama a gente de louco. Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador de todas as coisas, põe um avental na cintura e vai lavar o pé de todo mundo. Esse era o serviço do servo mais baixo da casa, ele dizendo, olha, no meu reino é diferente. Querem ser alguma coisa? Não sejam nada. Querem ser servidos? Faça o contrário, sirva a todos. E eu te servirei lá do céu, no teu coração, habitando em você. Querido, agora você imagina, nós estamos falando de uma igreja que vem uma palavra profética. Então vamos pegar todas as igrejas do Brasil. Quanto você acha que sobe? Por isso que eu digo sempre, arrebatamento é um dia de muita alegria e de muita frustração. Os dois extremos. Muita gente vai achar que vai subir e não vai. Não é difícil, querido, é só dar a casa para Ele. É só reconhecer que você é um pecador. É só reconhecer que sem Ele você não é nada. E você não precisa da religião, você não precisa de uma carteira de membro, você não precisa de nada para entrar no céu. Somente abrir a porta e dizer, Senhor, entra, está aqui a chave, vamos assentar na mesa, vamos ter comunhão, eu preciso de Ti. O Senhor Jesus serve todo o universo, querido. Que servo, que exemplo de servo. Hebreus 1:3 diz que Ele é a expressão exata de Deus, né? Mas aí vai dizer assim, que Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra. Ele é servo das galáxias, Ele é servo das estrelas. Tudo está funcionando perfeitamente, porque Ele está servindo toda a criação. Ele não é só criador, mas Ele é sustentador de toda a criação. E você é a obra-prima dEle. Você é obra-prima porque o Pai investiu tudo em você. Ele investiu o Filho.
E agora o mínimo que o filho quer é que você abra a porta e diz: Senhor, convém que você fique em minha casa, que o Senhor entre aqui e permaneça em mim. Amém, querido? Glória a Deus. Querido, Jesus da porta para fora não muda a vida de ninguém, viu? Jesus da porta para fora não muda a vida de ninguém, mas da porta para dentro tudo se torna novo. Vamos parar com esse costume, né? Tem gente, antigamente, as casas que não tinham a frente com muro, às vezes aquelas casas de rua, né, parado. Então alguém vinha na porta, o cara encostava e ficava às vezes conversando: quem é, tal? Ah, sim, ah. Da porta para fora não tem intimidade, mas quando você abre, fecha a porta e se assenta com ele, aí a grande mudança. Porque convém que ele fique na sua casa, convém que ele fique na minha casa, senão nós nunca seremos transformados. Outro caso que nós vemos, querido, que aqui é até engraçado, e eu quero trazer para a nossa realidade, é quando Jesus ia indo para a casa do centurião. A gente pensa que foi o centurião que chamou, mas não foi. Tem um evangelho que fala que ele enviou os anciãos para chamar Jesus. Não foi o centurião que falou nada para ele. Aí Jesus ia chegando, porque ele tinha o seu servo lá, né, que estava doente. E chegando perto, ele percebeu que Jesus vinha vindo. Ele mandou outros avisar: vai lá falar para Jesus que ele não precisa entrar na minha casa. Manda ele mandar uma palavra lá e está tudo certo. Eu não quero criticar o centurião, mas eu quero fazer uma adaptação para a nossa realidade. Tem muita gente que é assim: Jesus, não precisa entrar na minha casa, mas só manda bênção, tá bom. Só me dá um emprego que ganho mais, só me dá uma oportunidade melhor na vida, só me dá uma condição de comprar uma casa, uma chácara e tá bom, o senhor não precisa vir, viu? Querido, esse centurião perdeu a maior oportunidade da vida. Ele poderia dizer: Senhor, eu sou indigno sim, mas quero que o senhor entre na minha casa. Porque eu fiquei sabendo que aonde o senhor põe os pés, tudo fica abençoado, tudo fica glorificado, as pessoas são libertas, as pessoas são livres. Eu quero ser assim, Senhor, santo como o senhor é santo. Mas ele diz: não, Senhor, só manda a palavra, só manda a benção, né? Eu quero a benção, só a benção. Essas igrejas que estão por aí, querido, não criticando a noiva, nem sei se a gente pode considerar algumas igrejas como noiva, não por causa do povo, porque o povo, infelizmente, Jesus nessas igrejas diria o mesmo que ele dizia para Israel: eu tenho dó desse povo, porque perece como ovelhas que não têm pastores. Pessoas que estão na frente só para aproveitar da simplicidade e da bondade e generosidade do coração das pessoas. Mas as pessoas estão também se habituando com essa doutrina, que eu vou na igreja só para Jesus me dar a benção. Eu só quero a benção. Senhor, só manda daí do púlpito o que eu preciso. O senhor não entra na minha casa. Por que, querido, que as pessoas não querem que entre? Porque se Jesus entrar, ele vai mudar tudo que está errado. E tudo está errado, né? Tudo está errado na nossa vida. Por isso que as pessoas não querem entregar o coração. Por isso que as pessoas não querem que Jesus entre na casa. Pensou se Zaqueu dissesse assim para o Senhor: Senhor, não precisa ir na minha casa não, viu? Só manda a bênção lá. E aquele homem ia morrer no inferno, querido. O centurião representa essa igreja hoje, que só fica dizendo para Jesus: Senhor, manda a palavra aí. Manda lá. Como se Jesus fosse o nosso garçom. E a gente fica toda hora batendo: preciso disso, preciso daquilo. Não que Jesus não dê, não que não é direito nosso pedir. Eu estou dizendo que as pessoas só têm tido essa teologia. E quando se fala que Jesus tem que entrar no coração, treme na base, porque sabe que vai ter que vomitar tudo para fora, aquilo que não presta. Porque Jesus entra na casa, sabe o que ele faz, querido? Primeira coisa, ele põe luz, porque está trevas. Fala: meu querido, não tem como ter comunhão, nós estamos no escuro. Então, luz, eu sou a luz. Aí quando a luz aparece, é teia de aranha, é sujeira, é comida no chão. Vamos limpar isso aqui. Aí o sangue vai passando, o Espírito vai lavando, a casa vai ficar. As pessoas não querem que mexa nisso. Chega numa caverna e acende o holofote bem grande, se incomoda todos os morcegos. Eles estão acostumados com aquilo, eles não querem luz. E assim é aqueles que diz, como o centurião: passa, Senhor, vai passando, só decreta a bênção. Eu não quero que o Senhor entre, porque se ele entrar, vai incomodar aquelas décadas de anos, né? Nas trevas, acostumado com aquilo. As pessoas têm medo de Jesus. Por que os ateus dizem que Deus não existe? Eles têm medo de Deus.
É até engraçado que muitos dizem que Deus não existe, mas vivem falando que tem ódio de Deus. Ué, Deus não existe, você tem ódio dele? Como que pode? Pode ver, tem muito ateu que nem para pensar, cara, como que você fala que você odeia Deus, você acaba de falar que Deus não existe? Sem contar aqueles que são mais cabeça fraca, né? Eu sou ateu, graças a Deus, né? Se é ateu e vai falar graças a Deus, aí não tem jeito, né? Ô, querido, que coisa, né? Como que está a igreja? Nós vivemos, querido, numa geração de crentes invernizados. Sabe o que é crente invernizado, né? Ele mostra uma coisa que ele não é. Tá tudo invernizadinho, bonitinho, roupinha, tudo nos trinques, bate palma, faz tudo. Crente invernizado. Uma geração de crente invernizado, só que dentro está tudo cheio de cupim e madeira. Uma coisa que nós não temos tido, querido, e precisa disso para ele ficar na nossa casa, é lealdade, fidelidade. Quem tem fé, não é essa fé positivista que tem por aí, viu? Ah, eu creio em Deus, creio. Ah, glória a Deus, Ele vai me dar. Oh, Deus, vitória, fé. Não é essa fé positivista. As pessoas confundem a palavra fé na Bíblia. Infelizmente, a nossa língua portuguesa, nesse ponto, a gente não consegue ter um conteúdo melhor. Porque toda vez que a gente fala de fé, a gente lembra do pai de santo que tem fé, do idólatra que tem fé. A gente pensa que é a mesma fé. A nossa fé com o Senhor precisa de uma coisa para Ele ficar em nossa casa. Fé na Bíblia vem do grego pistes, né? Que significa lealdade, fidelidade. É como um soldado que se arregimentou no exército e ele é fiel ao seu general até a morte. Se possível for, ele entra na frente para o general não morrer, porque ele é leal. Ele fez um pacto de guerra com o general, com a nação, ele vai para morrer. Como os soldados americanos quando foram para a guerra lá no Vietnã, e aquela época toda lá, eles já despediam da esposa como se nunca mais fosse voltar, porque sou leal à minha nação, sou leal ao meu cargo, sou leal ao meu general. Sabe o que está faltando para nós? Lealdade. Tem muita gente que diz que é fiel, mas não é leal. É como o centurião, passa de longe, não tem aquela fidelidade. Na nossa língua nem tem o verbo fé. Você já viu o verbo fé? Mas no grego original tem. Nosso colocou crer, mas o crer fica um pouco meio vago também, porque crer. Agora fé não, querido. Fé é fidelidade. Se a gente fosse falar o verbo fé, seria fidelizar. Eu fidelizo no Senhor. A gente trazendo para nós seria crer, mas crer fica pobre. Fala muito mais do que isso. Fala de fidelidade. Nós estamos precisando de uma geração fiel a Jesus. Fiel a Jesus. Amém, querido? Romanos 1,17 vai dizer assim: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, fidelidade em fidelidade, como está escrito, o justo viverá por sua fidelidade, por sua lealdade. É com lealdade e fidelidade que você vive, e é por isso que você vive. É muito mais, querido, é uma aliança, é um pacto mesmo que você fez, e você tem que ser leal até o fim. E fé está relacionado com relacionamento. A gente pensa que fé não tem nada a ver com relacionamento. Não, eu só creio. Não, se você crê, você tem relacionamento. Se você é fiel, se você é leal, você se relaciona. Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível o quê? Agradar, relacionamento. Fé, eu agrado, eu me relaciono quando eu tenho lealdade e fidelidade ao Senhor. É um negócio muito mais profundo do que dizer: Senhor, passa e manda a benção para mim. Só não esquece da benção. E passa. Que o que me importa é que essa situação seja resolvida. O Senhor não precisa ficar na minha casa, não. E às vezes vem com a desculpinha que não é digno, né? Usa isso como uma saída. Por isso que as pessoas hoje, querido, têm tanta dificuldade de aceitar Jesus. Estão acostumados a ver nas televisões os programas podres, que não evangeliza nada, só envergonha. Toda vez que eu ligo numa televisão e boto num canal que tem um camarada se dizendo profeta de Deus e só falando besteira, aquilo me dá uma vergonha. Agora eu fico imaginando Jesus olhando aquela situação.
Aquele homem que era para estar ali, levando todos a ter uma consciência de uma intimidade maior com o Senhor, ensinando as pessoas a se aproveitar da lei. Até uma brecha na lei aqui, ó. O Senhor tem que dar. Fala para ele, dá! Bota ele na parede e exija que ele dê. Uma vez eu não acreditei quando eu estava assistindo um pastor pregar, e eu falei, nossa, acho que essa palavra vai ser boa. E ele usou aquele texto do filho pródigo. Nossa, o filho pródigo é uma palavra, eu acho que é uma palavra clássica. Aonde você pôr o filho pródigo em qualquer situação para pregar, ela é linda, ela é maravilhosa, tem tanta revelação, há quebrantamento nessa palavra, querido. Aquele que se distanciou do pai, perdeu a identidade da paternidade, perdeu tanta identidade que começou a querer comida de porco, parecer-se com porco, e é isso que o diabo faz, né? E aí você vê a volta dele, o pai traz ele na mesma postura que estava, manda lavar, botar sandálias, roupa, anel. Ó, querido, você voltou na mesma. Eu não quero você como servo, eu quero você como filho. Dá para pregar tanta coisa. Aí o camarada fala lá, leu o texto que diz assim: e o filho pediu tudo ao pai, que era por direito dele a sua herança. Aí o cara para e fala assim: meus amigos, porque não, lá não é irmão, lá é amigo, né? Você tem que pedir tudo para o pai. É direito seu, peça para o pai. Ele tem que dar, é herança sua. Então você vê, se fosse na época de Paulo e de Pedro, com certeza ele escreveria: cuidado com esses falsos profetas, esses cães, esses lobos que estão infiltrados na igreja, pregando um evangelho que não é o nosso. Olha onde que vai, querido. E as pessoas creem nessa palavra. Misericórdia. Outra casa que eu quero falar com você é Jesus na casa do fariseu chamado Simão. Jesus chegou lá, como Jesus estava dando ibope, né? Os caras da lei falaram: pô, nós precisamos trazer esse cara aqui também, né? Jesus está aí. Segundo as pesquisas, todo mundo gosta dele. Vamos trazer ele aqui para dentro. Aí Simão convida Jesus. Jesus chega na casa e Jesus é recebido assim, de uma maneira bem chula, bem sem respeito nenhum, com qualquer visita. Ele chega, já vai logo se sentando à mesa, ninguém fez cortejo nenhum para ele, ninguém lavou os pés, ninguém beijou ele, não deu ósculo, não colocou perfume. Tem gente que quer receber Jesus na vida, querido, mas não sabe honrar, não quer honrar. Aí sabe o que acontece? Eu acho que isso, Deus faz essas coisas. Não foi coincidência, querido. Tenho certeza que o Espírito foi lá e pegou uma prostituta para ensinar os homens da religião como adora ao Rei dos Reis. Olha o que Deus faz. Por isso que a palavra diz: ó, prostitutas, ladrões, publicanos, tudo esse cara, vão passar vocês do reino, vocês vão ficar para trás. Porque vocês não sabem me honrar. Da boca para fora, o coração está muito longe. O coração é a casa que ele quer, o qual caso somos nós. Eles não fizeram nada. Aí chega a mulher pecadora, o Espírito Santo é maravilhoso, e ela está lá, o Jesus comendo, e ela lá chorando no pé, enxugando com os cabelos, ungindo, e aquela coisa toda. Aquilo incomodou. Porque, querido, um coração quebrantado, ele incomoda os religiosos. Lembra quando Jesus estava lá na casa de Maria em Betânia? E Maria quebrou um vaso de alabastro, custava muito caro. E as mulheres naquela época, elas faziam assim para o dia do casamento. Elas iam ajuntando de pouco em pouco, que era muito caro o perfume. Até um tanto bom. E ali já tinha 300 denários, um ano de salário. E ela quebra e ela coloca na cabeça de Jesus. O que aconteceu naquele momento? Todo mundo disse assim: oh, glória! Jesus merece, ele é o rei da glória. Isso aí, Maria! O que eles falaram para Maria? Desperdício, hein? Coisa feia, hein? Não está dando testemunho para o Senhor, você não pode desperdiçar, dá isso aos pobres. E aqui, querido, ela estava lá incomodando os religiosos. Estava incomodando. Aí
os caras comentam um com o outro, né? Religioso tem esse costume de ficar cochichando, né? Se fosse profeta, ele iria saber que é pecadora. Porque, querido, pecadora, a prostituta não podia tocar no judeu. E judeu nem toca em mulher por aí. Quando ele sai, até hoje, assim, são bem os ortodoxos, né? Mulher de ninguém, não pode tocar nele. Se tocar nele, ele fica bravo. Não pode, porque contamina. Aí vem uma prostituta tocar em Jesus. O que eles pensaram? Rapaz! E nós pensávamos que ele era profeta. Aí Jesus lasca neles, querido. Olha, eu cheguei aqui, vocês não lavaram os meus pés. Vocês não colocaram óleo na minha cabeça. E nem ósculo santo vocês deram, o costume de beijar. Essa mulher chegou aqui, ela chora nos meus pés, ela beija os meus pés. Com os seus cabelos, que é da mulher o cabelo, vamos falar, é toda a vaidade, é tudo que... Ela arrancou o cabelo, enxugava, acabou meu orgulho, acabou minha vaidade. O que interessa é os pés formosos daquele que tem as boas novas para mim. Ele diz, ela me beijou e ela me ungiu. Querido, se nós queremos Jesus dentro da nossa casa, vamos saber honrá-lo, beijá-lo, ungí-lo sempre com a nossa adoração e as lágrimas dos nossos olhos aos seus pés, sempre dizendo, Senhor, eu sou tão falho, eu sou tão pó, eu sou tão pecador, se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu serei fulminado. Se o Senhor, como sumo sacerdote, não estiver intercedendo 24 horas diante do Pai, como o Senhor é, eu estou fulminado. Porque no Velho Testamento, querido, aquele povo não foi destruído, mas não foi destruído por causa do quê? Você vai falar, mas Jesus não estava lá. Estava sim, no sacrifício do Cordeiro. Então Jesus ia só protelando, de ano em ano, renovando o contrato da graça e misericórdia, porque um Cordeiro era sacrificado por todos, até que Jesus, o sumo Cordeiro, fosse sacrificado por nós. Ele sempre foi o nosso substituto. E agora nós temos que chorar aos pés dele, dentro da nossa casa, sempre reconhecendo, eu não sou nada. Ó, tem uma coisa inversa que acontece na nossa vida. Quanto mais eu aprendo da palavra, mais eu vejo que eu não sei quem Ele é. Quanto mais intimidade eu desenvolvo com Ele, quanto mais Ele me leva a lugares espirituais que eu nunca fui, mais eu digo, Senhor, quem és Tu? Eu achava que conhecia. Às vezes a gente está com o espírito de Jó, né? Jó lá no final vai dizer, eu te conhecia só de ouvir falar. Agora meus olhos te veem. Então, querido, nós precisamos entender, dentro da nossa casa, vamos ser mais humildes. Não vamos ser fariseus. Amém? Amém, querido? Jesus na casa de Marta e Maria. Lembra dessa história, né? A Marta é aquela que... Jesus foi na casa... Era muito amigo deles, né? Jesus gostava muito de Lázaro. E Jesus entra na casa um dia lá, estava lá hospedado por alguns dias, por algum tempo. E naquele dia, o texto vai falando que Maria estava aquedada ao pé de Jesus, com os olhinhos brilhando, ouvindo o que Jesus tinha para falar, recebendo vida, querido. Ali é como um passarinho no ninho com a boca aberta, esperando ser alimentado. Porque nós não sabemos de onde vem o nosso alimento. É o nosso Pai que traz a nossa boca, viu? Ah, eu já conheci o caminho das pedras, deixa comigo. Como o pastor contou uma vez no curso, lá até engraçado, ele falou assim para nós lá no curso, pastor Jonas. Rapaz, um dia eu fui num culto e chegou um homem lá em cima do púlpito, todo pomposo, né, peito estufado. E ele jogou a Bíblia no púlpito e diz assim, eu vou pregar, mas nem vou usar a Bíblia porque eu já sei ela toda. O diabo também sabe. Falou, você é parente do cão lá, né, porque ele também sabe inteira. Então, querido, o que falta é essa simplicidade. A gente acha que a gente não sabe o caminho. A gente não sabe nem o caminho para ir para o céu. Se você morrer agora, santo, e o Senhor não vier te buscar, para onde você vai? A eternidade é muito grande, né? Ela é infinita. Para onde que eu vou? Se o Senhor não abrir um portal e te chupar e levar lá como fez ali no capítulo 4 com João, né? No Apocalipse, abriu uma janela. Eles falam janela, mas é um portal que se abre, né? A gente sabe disso. E foi chupado para uma outra dimensão, lá onde Deus mora. A gente não sabe nem o caminho para ir para o céu. Ah, eu sei onde tem pão. Sabe não, você tem que abrir a boca como um passarinho, como Marta aquedada, e diz, Senhor, me dá. Eu não posso morrer. Eu não posso morrer. Maria estava lá. O que Marta estava fazendo? Olha que Marta estava no
no mesma, vamos falar, na mesma atmosfera ali. Jesus estava dentro da casa dela também. Só que Marta estava preocupada com o quê? Eu preciso trabalhar para o Senhor, eu preciso fazer alguma coisa para o Senhor, eu vou fazer comida para o Senhor. Será que Ele vai gostar dessa comida? Eu preciso trabalhar para Ele, eu preciso trabalhar para Ele. Fala daqueles que podem até ter recebido a salvação, mas estão se preocupando ainda em fazer. Querem comprar Jesus com o seu trabalho, ainda tem um espírito de escravo dentro dele. Aquele povo, quando saiu do Egito, estava no deserto, mas o espírito de escravo estava neles ainda. Eles foram livres do Egito, mas não estavam libertos do Egito. Livres eles foram, não estão mais lá, mas o Egito estava neles ainda. Eu preciso fazer, eu preciso trabalhar. Tem tanta gente, querido, morrendo na fé, trabalhando para o Senhor. Porque querem servir a obra de Deus e não o Deus da obra. E Deus não quer o nosso trabalho, Deus quer o nosso coração. Não que você não vai fazer nada, entenda. Mas Ele não está vindo para você interessado. Puxa, Almir toca uma bateria. Rapaz, eu preciso usar esse cara. Puxa, a pastora Maria Lúcia canta, que ela até me encanta. Eu preciso usar ela. Jesus não tem esse espírito, querido, de usar. Quem usa é o diabo, quem se apossa é o diabo, quem tem possessão das vidas é o diabo. Jesus não se apossa de ninguém, a não ser que esse abra o coração e de boca ele diz: vem, Senhor, e ele entra. Mas muito ao receber Jesus, para nesse ponto. Eu preciso fazer, eu preciso trabalhar. Jesus não está interessado no nosso trabalho, Ele quer o nosso coração. Porque quando Ele conseguir o nosso coração, o trabalho vai ficar uma beleza. Amém? Tem gente para cima e para baixo, para cima e para baixo. Perdendo mulher, perdendo filhos, arrumando outra. E tantas coisas acontecendo por causa do trabalho. Estão se afundando trabalhando para o Senhor. Estão morrendo na fé, trabalhando para o Senhor. É aquela parábola da moeda perdida dentro da casa. São os filhos de Deus perdidos dentro da própria casa de Deus. E Jesus precisa encontrar essas pessoas. Ele precisa ir com a lâmpada. Ele precisa, querido, ter um toque nessas pessoas. É tão triste, querido, saber que existe esse tipo de coisa. Pessoas que querem... Você já viu que em casa que tem muitos filhos? Não sei se é em todo lugar que acontece, mas às vezes um filho, ele quer chamar a atenção do pai. Ele começa a tentar fazer coisas para comprar o pai, para passar na frente do outro. Tem ou não tem isso? Porque essas coisinhas pequenas já nascem com a sementinha de Adão, viu, querido? Não vai pensando que não. Já com 2 anos, 3 anos, já sabe mentir, já sabe enrolar, já sabe brigar, já sabe tomar as coisas da mão dos outros. Aí o filho, ele quer fazer alguma coisa para comprar o pai. Não precisa, querido. Não precisa. A gente transfere isso para o Pai do Céu. É o contrário, querido. Ele quer o nosso coração. Ele quer a nossa casa em primeiro lugar. Ele vai falar: querido, enquanto você não der a sua casa, enquanto eu não fizer uma obra aí, esquece o negócio de trabalhar, eu quero você. Isso aí na frente, lá a gente conversa. Isso aí vai ser natural. Você vai querer fazer as coisas para mim, mas debaixo da minha graça e debaixo do meu poder. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito você vai fazer. Quando o meu espírito encher a tua casa. E quando a glória estiver tão grande, que você no meio da glória vai se perder, você não vai nem se ver. Eu não sei se você já teve situação de estar numa neblina tão grande que você quase que nem se enxerga. Uma vez que a gente foi pro Broa, nós fomos voando, eu fui de ultraleve, né, com o trike lá. E foi um dia que estava tudo fechado, a gente pulou as nuvens e foi por cima. Aquilo estava um tapete, você olhava para a direita e para a esquerda, sumia, não via nada, só um tapete de nuvem. A gente falou: nossa, se não limpar lá em Broa, onde que a gente vai descer? Fomos pelo GPS, né, mas chegou lá, graças a Deus, em Broa estava limpo. Quando nós voltamos, eu fui fazer uma experiência, falei: eu não posso deixar de ter essa experiência, né? Coisa de criança, de voar no meio da nuvem. Só que a nuvem estava tão espessa que quando eu entrei, querido, eu não vi mais nada, ficou, como é que eu posso dizer, um vácuo não preto, um vácuo branco. Um escuro, né? Porque o escuro é preto, mas era um escuro branco. Eu não vi mais nada, nem minha mão eu via, e eu fiquei perdido. Falei: e agora? Eu não sei se eu estou subindo, descendo, e eu fui empurrando e tal, consegui sair. Falei: puxa, querido, Jesus quer fazer assim na nossa casa. Ele quer encher tanto da glória que você vai se perder nela. Aí quando você não se achar mais, Ele diz: é assim que eu quero. Porque enquanto a gente estiver olhando e dizer teologia, palavra, não sou contra, né, querido? Até dou aula de teologia, mas tem gente que se apoia nesse pilar. Está errado, tá?
palavra, olha, membro, sou pastor, eu sou não sei o quê, tem gente brigando, querido, para pregar no Congresso de Gideão, para ficar conhecido, para sair vendendo CD. As pessoas são gente que não tem glória nenhuma dentro deles. Mas quando a gente se perder totalmente, Deus fala, agora você pode trabalhar, porque agora não vai ser você que vai fazer, sou eu. Viu? Querido, todos nós temos que aprender isso. O pastor Edson está uma benção. Não, estamos aprendendo, dia após dia. O senhor devagarzinho está trabalhando nós. Ele começou com nós lá no BJ, né? Rezando o terço, aquela coisa. Disse, não, filhinho, vamos lá. Vamos lá, cabeçudo. Mas foi benção, viu? Nós não podemos cuspir no pato que nós comemos. Foi benção para nós. Ali nós conhecemos. Eu posso falar por mim, recebi dons ali. Foi benção, mas o Senhor diz, não é isso que eu quero para você. Vão lá, cabeçudo, vão andando comigo. E a gente vai, e vai. Olha, isso foi em 87, 86, né? Nós estamos em 2016. Aí você vai falar, então, pastor, agora o senhor... Não, querido, tem tanta coisa para trabalhar na minha vida. Tem tanto orgulho para quebrar ainda, tem tanta coisa. Eu sei disso, você também sabe, todos nós sabemos. Eu achei interessante uma palavra que eu vi esses dias, como é? Que evangelizar é como um mendigo pegar o outro para levar ele aonde tem pão. Olha que interessante, você não é melhor que ninguém. Eu vou evangelizar, e chega lá, eu já vi gente fazer isso, viu? Com terno, não tem nada contra terno, mas chega todo assim, como eu sou o santo e você é o impuro, então agora você me ouça. Querido, evangelizar nada mais é que um mendigo fala para o outro, eu sei onde tem pão, vão lá comigo. Só isso. Amém? Amém? Convém que ele cresça. O João Batista foi o último profeta, e Jesus disse que foi o maior de todos os profetas. E o maior de todos os profetas, maior que Eliseu, maior que Elias, tão conhecido e tantos outros, ele disse assim, convém que ele cresça e eu diminua. Eu não sou digno nem de desatar a sandália dele. Desatar a sandália era... Nem isso eu sou digno. Nem isso eu sou digno. Amém, querido? Ele entra na casa de Marta e Maria. Marta estava toda desesperada. Espírito de escravo. Esse relacionamento se desenvolve com pessoa, querido, não com a obra. Mas nós vemos a Maria. Que bênção, Maria, né, querido? Ficou com a maior parte, comendo ali do pão da vida. Aí nós vemos Jesus entrando na casa de Jairo. Às vezes estamos acabando a metade, ainda falta outra. Jesus vai na casa de Jairo, a filha dele morreu, né? Ele achou que não ia morrer, mas depois vieram dar as más notícias. E gente que gosta da má notícia sabe quem é os religiosos. Foi lá e disseram para ele, rapaz, não incomoda o mestre não. Por dentro como se ele estivesse até feliz. Jesus não vai fazer mais nada, já morreu. Não incomoda o mestre que sua filha já morreu. Aí Jesus chega lá, o que tinha lá dentro? Só choro. Choro. Isso é uma coisa que Jesus não gosta, é entrar na casa e ver choro. Ele diz, eu vou acabar com esse negócio. Isso é uma coisa que Jesus sempre gostou de fazer, é estragar velório, né? Já viu isso, não? A filha, né, o filho da viúva que morava em Naim, estava saindo, todo mundo chorando. Jesus diz, eu vou ter que estragar mais um. Meu pai, chega lá, ele fala, ele chora, né? Jesus se compadece também, mas ele sabe que ele chorou porque ele viu o coração triste da mãe. Mas ele chega lá, ele estraga tudo, fala, para aí. E foi lá, menino, levanta. O menino levantou, acabou, para com isso aí. Jesus entra na casa de Jairo, maior choradeira. Eu creio que Jairo também entrou e começou a chorar, porque vendo todo mundo chorar, e a filha dele, claro, ele chorou. Jesus fala, Jesus quando entra na casa, querido, ele faz assim, sai. Sai desânimo, sai dúvida, sai idolatria, sai tudo, sai. Eu não quero nada disso aqui dentro. Ele vai pondo para fora, põe para fora essas coisas. Vamos lá. É assim que Jesus vai trabalhando na nossa vida, vai tirando. Limpou aquela turma, ele diz, agora eu vou fazer um milagre. Aí ele vai lá no quarto, ele mostrou para todo mundo que aquela menina estava dormindo. É claro que tinha morrido, mas ele falou dormindo no sentido, eu posso acordá-la, eu posso trazer o espírito dela onde quer que esteja, estava com o papai do céu, é claro, eu vou trazer de volta ao corpo. Ele disse, Talita, cumi. E ela levantou. Querido, quando Jesus entra na nossa casa, toda a tristeza vai saindo. O gadernal não vai fazer mais efeito para nós. Agora nós temos um outro chamado Espírito Santo, que é infinitamente melhor. A alegria do Senhor começa a ser a nossa força. E aonde a alegria não tem espaço para tristeza, desânimo, murmuração. E a gente vai se levantando, sendo edificado pelo Senhor.
E aonde a morte, Ele vem tocando, pum, vida. Vida. Ele vai falando Talita Cumi em todas as áreas da nossa vida. Querido, só Jesus tem esse poder. Uma vez disseram, um muçulmano disse para um cristão: olha, todos os anos nós vamos para Meca. Nosso profeta está lá. Está enterrado lá. Vocês, nem Meca vocês têm. Vocês não têm nenhum lugar para ir ver o corpo do seu mestre que vocês falam. O rapaz disse assim: nós não temos, sabe por quê? O túmulo está vazio e agora ele habita aqui dentro de nós. Nós não precisamos de morto. Nós precisamos de... O morto não pode fazer nada, querido. O Paulo, Pedro, Maria não faz nada, já morreram. Mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, tudo em nós tem vida. Se alguma área da tua vida que não tenha vida, querido, toma posse, abre espaço, dá a chave desse quartinho para o Senhor, porque às vezes tem um defunto lá dentro, podre, fedido, que está deixando sua casa mal cheirosa, mas você tem aquela coisa de não dar a chave para o Senhor e dizer: Senhor, vai nesse quarto, tira esse morto, para com isso, levanta, vê se o Senhor ressuscita esse Lázaro que faz 4 dias que está fedendo. Jesus vai lá e chamar para a porta, vai chamar a vida aquilo que está morto. Mas isso ele faz da porta para dentro, da porta para fora não existe, querido. Eu não sei, faz 10 anos que eu estou na igreja, eu não consigo ter mudança, eu não consigo ter alegria, dias, céu, e agora, quem poderá me defender? Aí aparece o Chapolin para ele, né? Vermelhinho, eu, Chapolin, aí eu quero ver, desse jeito. Por que faz 10 anos e está do mesmo jeito? Porque é vizinho de Jesus. Até um bom vizinho, viu? Muito educado, mas não deu a casa para o Senhor. Convém que ele fique na casa, querido. Amém, querido? Jesus na casa dos discípulos de Emaús. Falta mais um só. Aguenta aí. Vou levar um dia você para um culto da África, você vai ver o que é culto. 4 horas de culto. 4 horas de culto. Detalhe, os caras sem comer, com fome, só no osso. Ficam todos felizes, 4 horas. E quando acaba, o que eles falam para o pastor? Pastor, já acabou? Isso foi uma missionária que contou para nós, né? A Lau, que foi conosco lá, né? Ela contou que ela foi para a África. Pulando. Você sabe que eles ficam lá, gente. E não estão nem aí com o pó. Só barulho de osso, mas não está nem aí, né? Isso. E para chegar no lugar, caminho, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E sol quente, olha lá, os detalhes vão vindo. Na sombra. Agora você imagina esse cara num culto, nessas pessoas tudo num culto fechado pulando, não estão nem aí, é para Jesus. Batem os ossos, não tem problema, é o vale de Ezequiel lá, querido. Os ossos secos vão batendo e Jesus vai trazendo vida para eles. As coisas vão sendo colocadas no lugar. Aí essa Laudes conversou com alguns lá e eles diziam assim: faz 4 dias que a gente não come. A gente fica às vezes sem um almoço, a gente fica bravo. Porque você quer ver uma coisa, as mulheres, você quer ver uma coisa que vocês nunca deveriam ver, um homem com fome. É ou não é? O homem com fome é bruto, viu? Eles ficam mesmo porque é a natureza. Deixa um homem com fome, vocês vão arrumar uma confusão para a cabeça. Ou deixa uma mulher sem cartão de crédito também, é outra. Querido, 4 dias sem comer, chegam lá, todo feliz, andando 2 horas, sei lá, para chegar num culto, todo feliz. E a gente aqui no Brasil, todo acostumadinho, tem que ser pá. Não que a gente vai extrapolar, não é isso, mas às vezes tem gente que fica até... Tem gente que começa a ir no médico por causa do torcicólogo. Por quê? Aí vai descobrir que ele tá o culto inteiro, fica olhando pro relógio, né? Aí ele vai ficando com aquele negócio, depois até, tem que levar num psicólogo, o psicólogo vai trabalhando com ele e fala: já entendi, pescoço, ele viu, pra onde você fica olhando? Aí ele vai acabar confessando: é verdade, eu olho pro relógio. Oh, glória. Jesus na casa dos discípulos, querido, de Emaús. Aqui nós vamos ver que quando Jesus entra numa casa, verdadeiramente, Jesus se revela àqueles que insistiram para Jesus ficar. Jesus ia passando, ele fez isso de propósito, né? Deu aquele migué que a gente fala. Jesus... Vieram conversando, né? Jesus, eles não sabiam que era Jesus. Jesus tinha acabado de ressuscitar naquele domingo, e eles indo embora, e Jesus entrou conversando com ele, falando da palavra, eles nem
Nem tchum. Quando chegaram lá no caminho, Jesus ia fazendo o que ia, eles disseram, fica conosco, já está tarde, vem conosco. Ah, querido, quem convida Jesus para entrar desse jeito? Aí Jesus senta na mesa, aí eles estão lá, quando Jesus parte o pão, quando ele mostra quem ele é, o Jesus que foi partido por nós, ele se revela que ele é o ressurrecto agora. Oh, que glória, querido, que glória. Eles tiveram uma revelação tão profunda, é ele entrou na nossa casa. Na estrada a gente não vai ter essa intimidade, ele não vai partir pão andando na estrada, querido. Faz 30 anos que eu ando com o Senhor, lavado e remido no sangue, só anda, mas não está na casa. Faz 30 anos que é um diácono, faz 30 anos que está no banco, faz 30 anos que às vezes até um pastor, mas só está andando, e Jesus está esperando o dia que essa pessoa vai dizer, Senhor, entra na minha casa. Aí dentro ele vai partir o pão, ele vai mostrar quem ele é. Quem ele é. Na estrada, querido, não há relacionamento, só há conversa. Você vai aprender, Jesus falou da história, vai até queimar o coração, mas se não tiver um encontro verdadeiro, é salvação, querido. Tudo começa. Você quer o reino? Todo mundo fala, eu quero participar do reino de Deus. A Bíblia diz que tem uma promessa para nós. Só que se não for salvo, não participa do reino. E tem muitos que a Bíblia diz que só vai ser salvo, não vai entrar no reino. Porque para ser salvo é crer e fé. Isso é o reino, o que ele diz? Tomado por esforço. Vamos trabalhar, ser discípulo, evangelizar. Aí é uma outra coisa, aí você entra para o reino. O reino que Jesus vai vir, do qual ele diz, vocês vão governar comigo, reinar comigo. E isso até testifica de muitas pessoas, disso que eu estou falando, no tribunal de Cristo. Vai chegar gente lá que vai chegar. Sabe aquela coisa que fechou a porta, se tivesse um rabo, cortava fora. Chegou, pegou fogo, não sobrou nada. Chegou até saindo fumacinha no céu. Jesus falou, vai ser salvo, mas só salvo. Não tem galardão, não tem recompensa no meu reino. Você não vai fazer nada no meu reino. Você só vai ser salvo e morar no céu. Eu acho que a gente não deve querer só isso, querido. A gente deve almejar, eu quero governar com Cristo. Eu quero ser uma bênção. Mas começa aqui, começa com salvação. Sem salvação, não entra no reino. Amém? E por último, Jesus, naquele último cenáculo, que também não deixava de ser uma casa, é a parte de cima de uma casa, na última ceia, Jesus assentado na mesa, agora dizendo, vocês devem comer de mim. O homem é aquilo que ele come. E o Filho de Deus é o quê? Aquilo que ele come. Quem é você espiritualmente? Você é aquilo que você está comendo. Você está comendo do pão, você está bebendo do sangue, você está tendo comunhão com o Senhor todos os dias. Se você come todos os dias do Senhor na palavra, na intimidade, na adoração, na oração, com certeza, querido, você é o que você come. Jesus começa a fazer parte da sua vida. Quando a gente come um alimento, eu como pão. Quando o pão entra no meu estômago e ele entra depois, faz toda a parte digestiva, ele vai para o intestino. O intestino faz o que com o pão? Tudo do pão entra no meu corpo. E o meu corpo tem pão rodando por ele. Vamos dizer assim, de uma maneira bem simples de falar. No meu sangue tem tudo o que estava no pão. E quando eu como de Jesus, o que acontece com o meu espírito? Tudo de Jesus começa a fazer parte do meu espírito. E isso vai manifestar-se no físico. Oh, querido, nós precisamos disso. Eu lembro daquele testemunho puxa, achei tão lindo aquilo. Ele é americano, ele estava contando um testemunho que uma vez ele estava andando pela rua e tinha um mendigo todo mal vestido, todo estragado mesmo, ele andava com uma perna mancando e ele ficou tocado com aquilo e parou, Senhor, posso pagar um lanche para o Senhor? Sai daqui! Posso ajudar? Não, sai daqui, eu não quero ajuda de ninguém, eu preciso de ajuda de ninguém. Tá. Aí quando ele foi lá no lanche, quem estava lá na fila? Mendigo. Tinha o dinheiro e foi comprar um lanche. Aí na fila ele quis cutucar o mendigo de novo. Senhor, mas você... A hora que ele foi pagar, ele disse, posso pagar para ele? Ele disse, que pagar para mim, rapaz? Eu já não falei para você que eu não quero ajuda. Aí ele comprou o lanche e tal. Ia saindo aquele mendigo andando lá na frente. O rapaz insistente. Pensa num cristão teimoso, Devia ser cearense, sei lá, pernambucano. Aí ele foi lá e insistiu de novo. E ele diz assim, Senhor, eu posso orar por você? Você tem problema na perna? Rapaz, mas quantas vezes eu tenho que falar? Ele já estava ficando nervoso.
Mas ali ele acabou cedendo. Porque isso também é ferida, querido. São pessoas que estão tão feridas pela sociedade que um meio de proteção é repulsar a sociedade. Por isso que muitos não aceitam. Mas a gente tem que ser insistente, porque Jesus foi insistente conosco, amém? Quantas vezes Jesus não bateu? Décadas depois a gente foi abrir lá na frente. Se Jesus falar, bom, já que ele não quer, deixa. E ele insistiu, querido. Ele falou assim, posso orar para o Senhor? Tá bom, ora para mim, mas não mexe no meu saco. Aí o cara pôs a mão. O cara abençoou, orou ele. De repente ele disse, que é isso, rapaz? Minha perna sarou. Minha perna sarou. O que é isso? Você é Jesus, não é? Você é Jesus. Ele falou, não, eu sou cristão. Ele falou, não, você não é cristão. Eu conheço os cristãos, ele disse. Olha que vergonha, querido. Ele diz, eu conheço os cristãos. Você não é cristão, você é Jesus. E aquele homem foi embora falando que ele era Jesus. O que eu quero dizer com isso? Que se nós comemos de Jesus todo dia, as pessoas têm que olhar para nós e dizer, não é ele, é Jesus. Ele não faria isso. Jamais ele me perdoaria, jamais ela me perdoaria, jamais ela me amaria ou ele me amaria do que eu fiz. É Jesus. É assim que as pessoas têm que ver em nós, querido. Jesus tem que aparecer. Mas na intimidade, quando eu estou no cenáculo com ele, eu vou comendo dele. O homem morre ou vive por aquilo que ele come. Você pode comer uma coisa e morrer por aquilo que você comeu. E tem tanta gente comendo coisas aí, morrendo, sim ou não? Prostituição, ocultismo, idolatria, estão morrendo. O homem morre ou vive por aquilo que ele come. E você, está vivendo? A vida tem que estar exalando de nós, por tudo quanto é lado. Porque eu todo dia estou à mesa com ele. Ele está me dando o corpo e dando sangue. Me dando o corpo, me dando sangue. E é isso que me alimenta. Quando Jesus disse isso, querida, você sabe o que aconteceu? Quem não comer da minha carne e do meu sangue não tem parte comigo. Mas foi um bando embora. Uma vez eu preguei aqui sobre a peneira de Deus. E a maneira de Deus peneirar, viu, querido? Vamos passar a peneira, vamos ver quem realmente é. Aí disse para os 12, e vocês também não querem ir embora? Pedro, né, como sempre, tinha que ser ele. Senhor, para onde nós vamos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Palavra, pão. Moisés, maná, mas o Senhor é pão da vida. Esse pão dá vida eterna. O homem vive ou morre por aquilo que ele come. Vamos peneirar, querido. Vamos ver o que a gente está comendo. Amém? Deus disse para Adão, o cabeçudo é só a árvore da vida, viu? E as outras árvores, a do conhecimento do bem e do mal, não. Se você comer, você morre. Tem coisa que dá vida, tem coisa que dá morte. E ele morreu porque comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí Deus vem de novo e planta aqui na terra a árvore da vida, chamada Jesus de Nazaré. Quem comer dele vai viver eternamente. Mas só que hoje é diferente daquela época. Adão tinha milhares de árvores, mas a árvore da vida para comer. Só do conhecimento do mal, do bem e do mal, uma só não poderia. Hoje é o contrário. Hoje é só a árvore da vida e mais nada. O resto que sobra é só pecado. É só coisa que não presta. Amém? Apocalipse 3:20 fala da igreja de Laodiceia. Uma igreja abastada, nós temos ouro. E é a 7ª igreja que fala da nossa geração. Uma igreja abastada, não é verdade? As igrejas não são hoje assim? Gastam milhões no templo e acham que estão fazendo a obra do Senhor. E o cara do outro lado da rua passando fome, vivendo de uma maneira indigna e ninguém consegue ir lá. E a igreja não consegue ir lá e fazer nada por ela. Não que seja só isso a obra, tem tanta coisa para fazer. Era uma igreja abastada, nós temos ouro, nós temos isso, temos colírio, temos... Jesus falou, vocês são pobres, cegos e nus. Vocês acham que são meus filhos, Laodiceia, mas eu estou batendo a porta, eu estou para fora faz tempo de vocês. O pai foi expulso do Éden pelo pecado de Adão. Jesus foi expulso da nação israelita pelos judeus invejosos. E hoje na igreja, Jesus também está sendo colocado para fora por causa do mundanismo que entrou. Então Jesus continua hoje nas igrejas. Eu queria ser realmente o Senhor dessa igreja.
Os nossos cultos não têm mais sido cristocêntrico, é mais egocêntrico, querido. As músicas têm sido desenvolvidas para o homem. Você tem valor, você é isso, você é aquilo. Rapaz, você não sabe quem que você é. Agora você está no palco, quem está sentado ali vai morder a língua agora ali, porque agora é o seu cara. Quem não te ajudou agora vai ver o que vai acontecer com ele. Não é essa música, querido. Nós não precisamos falar de Jesus. Amá-lo. Quem sou eu para cantar música para mim? Eu não sou nada, querido. Apocalipse 3:20, mas esse é um versículo que nós encerramos. Eis que estou à porta e bato, né, pastor Carlos? Você falou outro dia de uma pastora, estou terminando. É coisa de pastor isso, né? Já estou terminando, acho que até irrita os membros, né? Esse cara está falando de novo, está terminando, não está. Mas é para desenvolver a sua paciência, viu? A gente aprende isso no curso de teologia. Falou, você sempre fala que está acabando e nunca acaba, porque eles precisam ser pacientes. Então a gente faz brincadeira. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém, quer dizer, se é uma condição, tem a maioria não ouve. Se alguém, lembra? Igreja de 800 a 1000 membros, só 3 iam subir. Quanta gente não tinha ouvido a voz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e depois tem a condição e abrir a porta, porque muita gente ouve e não abre. E abrir a porta, aí sim entrarei em sua casa. Olha lá, ceiarei com ele e ele comigo. Você imagina que engraçado, um pobre faminto que tem o dom de pintar muito bem e ele sabe pintar um quadro como ninguém. Aí ele pinta lá uma mesa farta com frango, aquelas mesas de fim de ano, né? Natal, Ano Novo. Você olha assim, enche teu olho, fala, dá até dó de comer, né? Mas vou comer mesmo assim. Tem frango, tem isso, tem aquilo, aquela coisa linda. E o cara, ele tem o dom de pintar, ele pinta, você olha só, diz que perfeição, parece de verdade. Só que ele não come nada daquilo, querido. Assim é muitas pessoas. Não ceia, não come do menor. É um pobre que ainda não deixou Jesus entrar. Sabe falar tudo de Jesus. Sabe falar de toda teologia sistemática, justificação, adoção, a minha ressurreição, a minha... Vai lá. Só que ele não experimenta nada disso. Jesus está batendo as nossas portas, querido. Convém que eu fique na sua casa. Para sempre, para sempre, para sempre. Para sempre. Hoje ele fica na nossa casa, amanhã nós vamos ficar na dele. Mergulhado na glória dele. No céu, se é uma coisa que não existe lá na Cidade Santa, é sol, viu? Diz que a glória é do Cordeiro. Então nós vamos estar mergulhados na glória dele. Hoje ele está na minha casa, amanhã eu estarei na dele. Morar no quintal de Deus, vou ter minha casa lá, ver ele face a face, como ele me vê. Que benção, querido. Isso vai ser muito bom. Eu não vejo a hora, viu? Tomara que fosse daqui a pouco. Outra última passagem que eu quero ler, essa é a última mesmo, tá? Senão não chamo mais Roberto. Não. Lucas 19:5. Quando Jesus... Ninguém mandou vocês ter pastor que tem dom de mestre judia, viu? Ele fica ali, ele quer falar de novo, ele quer abrir uma passagem, ele quer... É assim mesmo, quem é mestre sabe. Mas todo mestre tem um pouco de pastor, todo pastor também tem um pouco de mestre. Nós não podemos... toda palavra tem que ter um ensino, querido, tem que ter um motivo para nós. E hoje nós estamos batendo em cima do quê? Convém que eu fique na sua casa, você vai embora com isso no coração. E depois você vai questionar você mesmo, quando você estiver sozinho. Será que ele está aqui dentro mesmo? Se não tem que resolver o problema. É só abrir a porta, não tem nada, querido, de difícil. Só abre a porta. Lucas 19:5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Amém, querido? É o santo amando o profano. É o santo querendo habitar na casa do pecador. É aquele que não se preocupa, como os religiosos. Eu vou me manchar, o que vão falar de mim entrar na casa daquele pecador? Jesus está pouco ligando para isso, querido. E é o pecador que ele quer. Eu vim para salvar e buscar os perdidos. Eu me vejo ainda hoje, querido, desde quando me converti ainda como necessitado.
E como um perdido, cada dia querendo mais o Senhor, cada dia querendo mais comer dele, cada dia querendo mais saber quem Ele é. Eu sei que eu nunca vou saber tudo, mas eu não posso parar, porque isso vicia, isso me faz tão bem querer mais dele. Eu não posso, querido, deixar de amá-lo, nem um segundo sequer da minha vida. Ele é a minha paixão. Eu sou apaixonado por Cristo. Aquela música da Aline Barça é tão linda. Estou apaixonado por Cristo. Olha, toda vez que eu ouço essa música, às vezes na ceia a gente coloca aqui o vídeo dessa música, que Jesus morrendo, e aí mostra aquela parte que João, né, tá olhando com aquela cara de tão apaixonado para Jesus na cruz, e ela cantando, estou apaixonado por Cristo. Olha, isso me arrebenta por dentro, de saber o que Jesus fez por nós, querido. A gente tem que, no mínimo, Ele tem que ser o nosso Deus aqui dentro, nosso Rei na nossa casa. Amém? Você vai ver que você não vai precisar se esforçar mais para nada. As coisas vão acontecendo naturalmente na sua vida. Pastor, quando que eu tenho que largar disso? Quando tem que fazer aquilo? Querido, descansa. Eu vou vir para a igreja só quando eu largar o vício. Descansa, o vício vai sair. O vício não suporta a presença de Jesus. Quantas pessoas a gente já teve esse testemunho, que as pessoas vêm contar. Pastor, nunca mais o que pôr álcool na boca, não sei o que acontece. Pastor, nunca mais fumei maconha. Pastor, nunca mais cheirei. Porque quando ele entra, querido, não precisa fazer nada. Ele entrou, sai daqui vício, sai pecado, sai diabo, agora a casa é minha. E vai botando as baratas e os ratos para correr. Vai botando tudo para fora. As pessoas hoje se preocupam tanto. Sai demônio, sai demônio, sai demônio. Amém, isso também é bíblico. E fica só nesse sai. E você sabe por que nunca deixa de sair? Porque não adianta você tocar as moscas, as baratas e os ratos se o lixo está lá. Você não tira o lixo, a barata volta. Você pode tocar, você pode ver varejeira, qualquer coisa. Você toca ela, se tem lixo, alguma coisa lá, elas voltam. Elas são teimosas. Demônios são assim, querido. Nós precisamos ter um princípio, eu preciso tirar o lixo que está ali. Só que isso que eu estou falando, quando Jesus entra, isso é natural. Eu acho até que é eu que estou. Eu pastor, não é você. É o Espírito que é santo, que está na sua vida. E o que é santo não aceita mais o que é profano. Amém? Porque se fosse depender de mim e de você para largar dos vícios que nós temos, externos e internos, os internos são piores. Pensamentos impuros e tantas coisas. Fosse depender da gente, querido, nunca. E nós iríamos de mal a pior. Mas porque o santo entrou, o que é profano sai. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, nós estamos encerrando.